reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que ele consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostra-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Quando você lê, irmãos, a história do mundo antigo e presencia também a do nosso tempo sobre reis, sobre ditadores, seus atos cruéis, seus atos desumanos, você vê morte, assolações, cataclismas naturais de todo tipo e de toda ordem, doenças que desafiam a medicina. Qual conclusão você tem? Você vê tragédias de toda ordem e de todo tipo. Se você olhar somente com seus olhos físicos e não colocar a Escritura como lente para você enxergar melhor, você terá uma visão muito distorcida, muito míope da grandeza, do governo, da soberania de Deus. E dentro destas ocorrências e fatos observáveis e também comprovados, os ateus dizem que não existe Deus, porque se existisse Deus, não existia o mal. E se ele existir, dizem os ateus, Deus é o ser mais malévolo que existe. Por que ele permitiria uma criança, por exemplo, morrer vítima de violência do pai ou de um adulto? Os ateus olham isso e dizem, não existe ninguém reinando. O mundo está entregue ao caos, à desordem. Não existe um Deus ordenador. O Deus dos crentes, se existe, ele é mau, dizem os ateus. Isso eles que falam. Agora, qual é a visão de alguns evangélicos também? Eles dizem que a presença e a ação do mal no mundo são atos exclusivamente do diabo. E, por conseguinte, é preciso que aqueles que são povo de Deus devem fazer campanhas, devem orar, devem jejuar, devem se esforçar para dar uma ajudinha a Deus para governar este mundo entregue ao diabo. Alguns evangélicos têm essa concepção. Precisa passar debaixo de fogueira, precisa usar sal, precisa usar rosa, precisa usar amuleto, precisa usar todo tipo de símbolos espirituais para anular o mal, inclusive para anular maldição. Se existe uma doença destruidora na sua família, dizem alguns evangélicos, isto é resultado de maldição hereditária. Então, você vê os proponentes que olham este mundo de
duas maneiras. Os ateus, Deus não existe. E se existe é mal. Alguns evangélicos, Deus existe, mas ele depende do povo dele aqui na terra para ele governar melhor esse mundo. Porque nós precisamos colocar o braço junto com o braço de Deus para termos poder e autoridade sobre o mal. Esta é a visão. Mas qual é a visão bíblica? Irmãos, a Bíblia nunca diz que o diabo não existe, que o mal não existe. A Bíblia sempre fala que Satanás não é bonzinho, ele é mau. E seus consortes também são maus. E é claro que eles estão aí, no meio das pessoas. Os demônios estão aí. A Bíblia é bem clara nesse aspecto. Por isso, nós não devemos, quem tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, nós não devemos fechar os olhos a estas coisas, mas também nós não podemos, de forma alguma, de forma errada, apequenar o poder e a glória de Deus. A palavra de Deus é clara, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que há um rei soberano sobre toda a terra. Há um rei lá em cima, em determinado lugar que nós não sabemos, e ele governa este mundo com justiça, equidade, retidão e fidelidade. E a palavra de Deus diz que ele é sábio. Todas as coisas concorrem para o bem da igreja. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Há coisas que acontecem na nossa família que nós não temos como resolver, nós não sabemos como entender, mas não é para entender, é para crer que existe um rei soberano que governa todas as ocorrências. Isso que a Bíblia fala. Nós não podemos de forma alguma olhar este mundo de forma desesperada, como se estivesse entregue ao nada, como os deístas dizem. Dentro do próprio conglomerado evangélico existem os deístas e os teístas. Os deístas dizem: Deus criou todas as coisas, mas Ele está lá em cima e Ele não se intromete nos negócios do mundo. Quem governa aqui são os homens e Deus não se intromete nisso. Os deístas dizem que Deus fez o mundo e deu corda, como fosse um relógio a corda. Enquanto quando acabar a corda, Deus diz: olha, está precisando de dar mais corda, vou dar mais corda a esse relógio. Não, a Bíblia não diz que Deus é assim. A Bíblia fala de um Deus transcendente, Ele está acima da criação, em majestade, em poder, em glória, em sabedoria. Ele está acima da criação, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala que Deus é imanente, Ele está junto com a sua criação, governando, dirigindo. Isso acontece, isso não acontece, porque Ele é rei, Ele manda no mundo, na sua criação. Esta é a visão, queridos irmãos, que nós temos de Deus. E se nós detivermos a nossa mente, a nossa visão, conforme a Escritura diz, nós vamos viver melhor, crendo na soberania do Senhor, que fez todas as coisas. Eu disse que Deus é imanente, Deus está presente na criação, e Ele apareceu com visão extraordinária, como nós vemos aqui ao profeta Ezequiel. Ele apareceu a Abacuque no momento de caos espiritual. Ele apareceu ao profeta Isaías. Ele deu vitória a Israel na época dos juízes, onde Débora era a juíza daquela época, e ela faz um cântico magnífico sobre Deus, dizendo: saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas, os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Deus deu vitória àquela mulher, numa época
de grande dificuldade para Israel, num ciclo vicioso. Quando Israel obedecia, Deus intervinha com bênção, livrando Israel. Depois Israel desobedecia, Deus mandava os inimigos para castigar o povo de Israel. Mas sempre ele levantava um juiz, alguém que se interpunha entre o povo e Deus. E Deus sempre se manifestou em poder e em glória. E ela canta isso aqui para nós, irmão. Então, quando Deus aparece a essas pessoas, quando Deus aparece lá no Sinai, com relâmpago, com vozes e trovões, a terra abalou diante do povo de Israel. O Pentateuco diz que Deus vinha numa nuvem, ficava ali parado. Deus conversava com Moisés. Sabe por que isso, irmãos? Porque Deus ama o seu povo. E Ele faz tudo em prol do seu povo, e Ele está acima de Satanás e seus demônios. Quem está lá em cima governando o mundo não é Satanás, é Jesus. Ele é rei, Ele reina. E nós começamos esse salmo aqui. Ele reina. Pode você achar que não, pode até você pensar que os problemas que te acometem fazem parte de um enredo do mal contra você e contra a sua família. Não! Deus sabe o que Ele faz. Ele sabe o que Ele segura. E Ele sabe o que Ele permite. Ele sabe. Ele tem toda a sapiência, toda a sabedoria. Deus conhece o seu coração, a sua estrutura. Como diz Abraão, Ele conhece, Ele sabe que somos pó. E neste momento de grande agonia do povo de Deus, Deus sempre aparece com poder e glória. Sempre foi assim. E esse salmo diz que o reinado do Senhor e seus resultados na vida das pessoas. Então a primeira coisa aqui que nós vamos ver nos versículos aqui de 1 a 6. O Senhor reina. Que haja alegria e medo por causa do seu reinado. E o verso 1 diz: todos devem se alegrar. Este é o ponto, amados irmãos, da primeira linha deste verso. Temos aqui implícito uma mensagem evangelística, porque como os povos e ilhas da terra alegrarão se eles não ouvirem a mensagem que há um rei que governa. Um rei soberano, que está lá em cima, regendo todas as nações com poder. E aqui o salmista diz sobre as ilhas, que pode se referir a povos distantes de Israel. Deus não é somente Deus de Israel, Ele diz das ilhas, aqueles povos que estão distantes de Israel. E Deus conhece aquele povo, Deus sabe do coração daquele povo. E Deus tem um governo específico para este povo, a não ser também fora Israel. Jesus falou, irmãos, sobre isso quando incumbiu a sua igreja a responsabilidade de levar a sua mensagem ao mundo, começando por Jerusalém. Quando Jesus estava prestes a subir ao céu, depois de ressurreto, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus disse: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder sobre vós, quando vai vir o Espírito Santo derramado sobre vós, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pense nisso. Há um poder que vai vir sobre vocês, para vocês. Alegre-se, povos. E a igreja, irmãos, a igreja é a grande propulsora desta alegria de Deus. A igreja é a grande responsável por levar esta mensagem salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós nos reunimos em culto, nós estamos dizendo para toda a corja do mal que há um Deus lá em cima e nós somos dele. Nós não somos deste mundo. Estamos cantando a redenção, adorando ao Senhor. Estamos dizendo para os vizinhos aqui que há um Deus que reina sobre todas as coisas.
o Senhor reina, que haja alegria no meio do povo dele. Irmão, você deve se alegrar, alegre-se por causa do reinado do Senhor, alegre-se. Mas os versículos de 2 a 6 dizem que aqueles que não se sujeitarem ao seu governo devem ter medo da sua presença. O povo do Senhor proclama que há um rei reinando soberanamente no universo, e essa ação coloca a responsabilidade sobre aqueles que ouvirem a mensagem real. Não há, irmão, saída para eles. Ou eles se alegram junto com o povo de Deus, ou eles reconhecem esse rei soberano, ou eles ficam muito tristes por causa desse rei soberano. Então, do verso 2 a 6, nos mostra uma imagem traumática de Deus. É uma imagem amedrontadora de Deus para o ímpio. Uma imagem que faz estremecer o coração do ímpio. Nuvens de escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Nuvem e escuridão. Ninguém, mas ninguém, absolutamente ninguém, tem acesso fisicamente a Deus. Ninguém, mas ninguém, a não ser o povo de Deus, tem acesso misticamente a Deus. Somente o povo de Deus tem. Só. Ninguém. Por isso que nuvem e escuridão. O povo aí fora, os ateus aí fora, estão com a mente embotada. Eles acham que não existe Deus, porque Deus embotou a mente deles. Eles não conseguem perceber que há um governo de Deus na terra. Eles não conseguem perceber o Deus da igreja, o Jesus Redentor da igreja. E eles estão no escuro. Mas não importa se eles estão no escuro, diz o salmista, que justiça e juízo são a base do seu trono. Ele vem, ele está governando agora. Mas os versículos 3 e 4 falam de coisas mais amedrontadoras, né? Falam de fogo e fala também de relâmpago. Aqui é para ter medo. Isto é assustador. E à medida, irmãos, que este rei avança na sua conquista, a imagem aqui é de um soberano na terra avançando contra o inimigo. E o salmista vê isso numa imagem mística. Ele diz que fogo vai à frente dele. É para os inimigos correrem. Corram, porque vocês vão ser mortos e são destruídos. Vocês vão ser destruídos. Fogo e relâmpago. Fala de uma conquista assustadora, esmagadora de Jesus sobre o mal. Quem pode resistir o seu poder? Existe alguma chance do inimigo, a menos chegar perto de Deus com esse fulgor todo, com esse poder todo, com essa chama toda? Quem pode? Nós lemos aqui hoje na liturgia, na visão do profeta Ezequiel, ele teve essa visão, ele viu as rodas subindo, as rodas andando, a majestade de Deus, entende? E depois ele ouviu uma voz que falou com ele. E o que ele fez? Caiu para o chão. O profeta Ezequiel caiu. João estava lá na ilha de Pátimo, não sei, talvez triste pela situação que ele estava vivendo. De repente, ele ouviu uma voz de muitas águas. Quando ele olhou para ver, ele diz: caí como morto. Quem, irmãos, pode resistir? O fulgor, a santidade, o poder de Deus. Quem pode? Ninguém pode. Então, povo ateu, povo incrédulo, tenha medo mesmo de Deus, que Deus veio para vencer. E em nome dele, irmão, nós estamos proclamando essa mensagem poderosa. Ele tem poder para salvar, mas ele também tem poder para lançar a pessoa no inferno. Ele é rei, ele manda. Então tenha medo, tenha medo. E os versos 5 e 6 nos mostram outro quadro aterrador de Deus. Os montes, que se pode referir a grupo de pessoas
tentando colocar obstáculos no avançar do rei. Montes, obstáculos. Né? Senhor, o Senhor não vai reinar aqui não. Balela, tolice, insensatez. É claro que Deus reina. Né? Não pode colocar obstáculos ao reinado de Deus, à justiça de Deus. O salmista diz que eles derretem como cera diante da sua glória e diante do seu poder. O monte vai desfazendo. Pessoas arrogantes, pessoas togadas, arrogantes, entende? Com peito aberto, acham que tem o poder. Tem não, eu digo a você, você não tem. Deus tem o poder. Ele é poderoso, Ele vai derreter você, se você não se curvar diante dEle. Por isso, tenha medo dEle. Eu não creio nisso, que tem Deus, que Deus vai julgar, que Deus vai fazer. Olha, o julgamento de Deus não depende da sua fé. Você tendo fé nele ou não, Ele vai te julgar e você vai estar ajoelhado diante dEle. Porque Ele reina agora e reinará para sempre. Porque o nosso Deus é poderoso. Em segundo lugar, irmãos, no verso 7 a 9, o Senhor reina, que os idólatras se envergonhem e seu povo se alegre. Idólatras, diz o verso 7, sejam envergonhados. Temos dois objetos de idolatria nesse verso. Aqueles que esculpiram uma imagem representativa de algum Deus para adorar, serão confundidos quando Ele vier. Eles serão confundidos porque depositaram a sua confiança numa imagem que não é Deus, coisa nenhuma. Eles terão grande decepção quando o Senhor se manifestar com fulgor, com poder e com justiça. E o outro objeto de idolatria, diz o salmista, é geral e pode ser qualquer coisa que alguém possa confiar. Pessoas que se gloriam nos ídolos, diz aqui o Salmo. Ídolo pode ser aquilo que você deposita sua confiança, fazendo você dedicar mais tempo a ele, fazendo você dedicar mais energia a ele. Pode ser o dinheiro, pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu carro, pode ser sua casa, pode ser seus lucros, seus dividendos, pode ser qualquer coisa. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus, a atenção de Deus no seu coração é ídolo. Pessoas, às vezes falamos da Igreja Católica Apostólica Romana que os templos estão cheios de ídolos, mas e os corações também das pessoas que estão cheios de ídolos? Cheios de ídolos. Que o Senhor, irmãos, nos ajude para que Ele venha derreter esses ídolos dentro do nosso coração, que possamos servir ao Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, porque esses ídolos vão ficar envergonhados. A Septuaginta, ou a 70, que é uma tradução do hebraico para o grego, realizada aproximadamente no 2º século antes de Cristo, traduz o vocábulo deuses como anjos. Que esses anjos sejam envergonhados. Aqui nesse salmo, esse vocábulo isolado pode ser anjo de Deus ou demônios. Mas o contexto favorece que sejam imagens gravadas de qualquer ídolo naquela época. Eles criam nisso. Este é o Deus. Quando Senaqueribe mandou uma carta para o rei de Judá, uma carta mal educada, ousada, falando, quem é o seu Deus para me livrar? Eu vim com meu exército, eu derrotei cidade tal, 10 cidades eu derrotei. E quem é Judá? Quem é seu Deus? Quem é? O rei pegou essa carta e orou, ó Senhor. Eles estão falando, não é contra mim não, estão falando com o Senhor. Está falando que o Senhor não tem poder. Está falando do Senhor. O profeta Isaías, Deus mandou o profeta Isaías lá e falar com ele. Fala com ele. Fala com o rei. Eu vou colocar um anzol no nariz desse arrogante. Vou colocar um anzol no nariz dele.
Imagina um anzol no nariz. Leva, pode a pessoa ser forte, o que for. Leva aonde ele quer. Porque é um lugar dolorido. Dói. Vou colocar um anzol no nariz dele. E diz o texto que Deus enviou um anjo e matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Eu reino aqui, Senaqueribe. Eu cuido do meu povo, Senaqueribe. E ele fugiu para a Síria, e ele foi clamar o seu Deus. Deus derrubou o Deus dele em cima dele, e ele também morreu. Quem é você, rei arrogante? Quem é você, ditador? Quem é você, comunista? Deus reina. Ele é o Senhor da igreja, e Ele reina sobre todas as coisas. Por isso, os ímpios devem ter medo, envergonhados, mas o povo de Deus, diz o verso 8 e 9, deve se alegrar. Se alegre porque você tem um rei que governa todas as coisas. E ele fala aqui de Sião e Judá, que perfazem todo o povo de Deus em todas as épocas. Ó igreja do Guanabara, ó igreja dos cantos de Betim, ó igreja no Brasil, no estado de Minas, no mundo, alegre-se, porque o Senhor é o rei de vocês. O Senhor é o nosso rei soberano. Ele está acima, irmão, de qualquer circunstância. Eu quero conclamar a você a crer nisso. Creia nisso. Ele está acima de qualquer circunstância. Ele vai lá no coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é qual espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, e não há nenhuma criatura que esteja encoberta diante dele. Ele conhece, ele sabe dos seus dramas, meu irmão, ele sabe dos seus problemas. Por isso, o Salmo 37 diz: olha, confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele tudo fará. É para você que é filho dele. Para o mundo, fica envergonhado e fica triste, porque ele vem com poder esmagador. Como a fé, irmão, no Senhor é prática e não meramente intelectual, demonstramos alegria e certeza que o Senhor reina, entre outras ações, quando nos ajuntamos em oração. Quando nos ajuntamos com o povo de Deus, quando nós oramos isoladamente, privativamente, mas também quando nós oramos congregacionalmente. E eu quero dizer a você que existem os dois lados, existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Não é que você vai ajudar Deus, mas você pode passar as lutas melhor confiando em Deus. E como que você demonstra confiança em Deus? Orando, falando com Ele. Ó Senhor, o meu drama, ó Senhor, a minha luta, ó Senhor, tem misericórdia. Isso é humildade e demonstração de confiança no Senhor. Quando nós oramos, nós confiamos no Senhor. Então, o verso 8 diz que alegramos porque o Senhor é justo. E o verso 9 alarga ainda mais as razões da nossa alegria. Ele é o Altíssimo sobre toda a terra, e sobre modo elevado sobre todos os deuses. Então, você percebe que o verso 8 mostra Deus sendo adorado com alegria nas terras de Israel. E o verso 9 mostra que um Deus tão grande e elevado também será conhecido e adorado até os confins da terra. Mesmo que seja por um número pequeno de adoradores, Ele é o Deus que reina. Terceiro lugar, irmãos, o Senhor reina, e aqueles que o amam odeiem o mal e se alegrem. Verso 10 a 12. Ah, você pertence a Deus? Você é de Deus? Então deteste o mal. Abomina o mal. Abomina o mal aí fora. Abomina o mal em todas as esferas que você puder. Tenha ódio do mal. Não entre de conluio com o mal. O povo de Deus tem que detestar o mal. Ele tem que ficar com medo, porque Deus é justo.
E se eu me alio ao mal, de conluio com o mal, eu estou demonstrando que eu não amo a Deus, porque o salmista foi bem claro aqui: aqueles que amam a Deus detestam o mal, porque Deus odeia o mal. É mentira a proposição que se diz que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Não, Salmo 5 diz que Deus odeia o pecador. Não é só o pecado, Deus odeia o pecador. E aqueles que praticam iniquidade estão debaixo do ódio e da ira de Deus. Deus só não odeia aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus. Somente esses. O resto Deus odeia o mal. Pecador, você é um pecador, eu abomino as suas ações, mas eu tenho um prazer em você. Nada, Deus tem nada. Deus odeia o pecador. Só aqueles que estão debaixo da graça e do sangue de Jesus é que Deus ama. Você é de Deus, odeia o mal, odeia o pecado, tanto aí fora como dentro do seu coração. Não fique criando desculpas para dizer: eu sou fraco. Não. Digo fraco, eu sou forte. Diz a palavra de Deus. Nós podemos, irmãos, vencer o pecado, porque o Senhor nos libertou do poder do pecado. Deus nos libertou da ação do pecado dentro de nós. Por isso, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Deteste o mal, irmãos. Cuidado com o seu coração. Alinhe o seu coração a Deus, à justiça de Deus. Seja quem for, seja A, seja B, detesta o mal, porque você é filho de Deus. Você é do reino de Deus. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma do seu santo e o livra da mão dos ímpios. Então aqui tem um mandamento: detesta o mal. Vocês me amam? Mostrem isso, detesta o mal. Mas tem 3 bênçãos aqui decorrentes daqueles que amam a Deus e detestam o mal. A primeira bênção: ele guarda a alma do seu santo. Pensa, irmão, nessa declaração das Escrituras por um momento. Odiar o mal vai atrair inimigos sobre você, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Vai criar, inclusive, divisão dentro da igreja. Se você odiar o mal, vai criar divisão dentro da igreja. E como tem divisão dentro da igreja? Como tem? Eu sou do lado do bem. Eu sou do lado do epicentro do Evangelho. Aquilo que aproxima do Evangelho. Pode saber, você vai arrumar inimigo. Até mesmo dentro da igreja. Odiar o mal tem um custo. Tem um custo. É por isso que o salmista diz: pode odiar o mal, que ele vai guardar você. Ele vai guardar você. Você quer ver uma coisa? Você está lá na empresa e seu chefe manda você fazer algo errado. Você sabe que aquilo ali é errado. E você diz: eu sou cristão, não posso fazer isso. Então você está demitido. O que você vai fazer? Fazer o mal e agradar o seu patrão, ou odiar o mal e dizer: Senhor, estou agora diante do Senhor. Aí você vai lembrar do salmista que diz, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus, o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o dono do mundo. Aqui estou, Senhor. Pode acreditar, irmão, Deus vai guardar você. E Deus vai sustentar você e a sua família. Mas odeie o mal. Não pratique o mal. Você é filho de Deus. Você é uma luz. Você é um farol lá dentro. E a luz precisa brilhar aonde? Nas trevas. Então, não é brincadeira odiar o mal. Jesus odiou o mal e morreu. Os apóstolos também. Os profetas do Antigo Testamento também odiaram o mal. E muitos deles morreram. Saul matou vários sacerdotes, dezenas de sacerdotes, porque eles não entraram em conluio com sacerdotes pagãos de Israel.
Ele disse: eu mato você, então mata, mas eu não vou fazer isso. Eu sou sacerdote de Deus, eu tenho responsabilidade. Irmão, toda a história da igreja, todos aqueles que odiaram o mal, morreram. John Wycliffe, Jerônimo de Savonarola, os pré-reformadores, olha a vida deles, olha os reformadores, olha a história da igreja, pessoas que morreram por odiar o mal, mas o Senhor guarda a alma deles. E é por isso, irmãos, que o salmista nos traz esta primeira bênção aqui. A segunda bênção: a luz difunde-se para o justo. Aqui o verbo denota um ato de semear. Difundir no hebraico é semear. E está no presente contínuo. Deus vai semear sempre luz na sua vida. Sempre. Deus vai semear. A luz difunde, a luz será semeada, e o lugar que você pisar nasce um facho de luz, porque você é da justiça, você é de Deus, você é filho de Deus. Então, meu irmão, você tem que sair daqui nesta noite pensando que há um rei soberano lá no céu, e ele toma conta de tudo, inclusive da sua vida. Então odeie o mal, alegre-se com esse reinado soberano do Senhor. E a terceira bênção: alegria para os retos de coração. E apesar de o justo viver no mundo, irmão, caótico, moral e espiritual, onde as injustiças graça em todo lugar, que tudo isso junto pode causar tristeza à nossa alma, contudo, no governo soberano de Deus sobre tudo, Ele tem arranjos específicos para que a alegria seja resultado de semear constante na sua vida. A alegria vai difundir na sua vida. Então temos o verso 12, onde a luz e a alegria se fundem como a mesma coisa. E é debaixo desse governo maravilhoso, justo, poderoso, majestoso, que aqueles que amam o Senhor devem alegrar-se, devem cantar louvores a Ele, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele reina, Ele reina. Creia nessas verdades e você, com certeza, triunfará neste mundo tão mau. Você confia de fato no reinado do Senhor sobre todos, sobre todos, sobre todas as ocorrências que há no mundo? Você confia de fato nisso? Se você confia de fato nele, então os problemas que você passa também estão sob o seu governo. Sabia disso? Os problemas que você passa também estão sob o seu escrutínio, sob o seu governo. Fazem parte também disso. E isso deve, irmão, ser motivo da nossa alegria. Os problemas que nós não podemos suportar, diz Paulo, que não vem tribulação sobre vós, senão humana. Mas aquela que nós não conseguimos suportar, Ele dá o escape. Se veio tribulação sobre você, saiba que Ele também vai te dar o recurso necessário para passar por ela. E ela vai te levar, irmãos, a um nível maior de fé no Senhor. Ele vai te elevar a maior confiança no Senhor. Isso vai fazer você melhor, vai abrir os seus olhos, você vai ver Cristo estampado na sua vida. E você vai dar glórias a Deus por causa disso. Agora, irmãos, embora Deus já reinar sobre toda a criação através de Cristo, contudo, essas imagens de Deus vindo com justiça e juízo apontam conclusivamente que quando Ele vier nas nuvens com poder e glória para estabelecer finalmente a sua justiça, Ele vai lançar os ímpios no inferno, definitivamente. Vai lançar Satanás no lago de fogo e galardoar os salvos. Ele vai virar para os salvos e dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Vamos orar.